Paz de Cristo, família, um bom dia para vocês. Que essa terça-feira seja uma terça-feira abençoada. Que essa manhã, 5 horas da manhã, o Senhor venha derramar sobre a sua vida, o seu Espírito Santo. A palavra que eu deixo para vocês hoje vem direto do coração de Deus para os nossos corações, tá bom? Atos 7, do versículo 54 ao 60, né? Então vamos ler junto? E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Nós estamos falando do diácono Estevão, né? Nós estamos falando da importância do nosso testemunho perante a sociedade e perante a Deus. Mas ele quem? Estevão. Ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz. Eles quem? Os acusadores de Estevão. Taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, e apedrejavam, e as testemunhas dispuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, em que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ou seja, vamos lá. E ouvindo eles isto, enfurecia o seu coração e rangiu os dentes. Quem? Os inimigos de Estevão. Estevão, ele foi um diácono qual a vida era correta diante do Senhor, né? Ele, uma pessoa congregava, uma pessoa séria diante de Deus, ali na igreja dele, igreja qual em Atos 2 foi derramada, né? O poder, a unção, o Espírito Santo de Deus, mas passa por certos processos, certas coisas que todas as igrejas passam, todos nós passamos. E naquela igreja de Estevão não foi diferente. Os apóstolos, eles estavam muito ocupados em estudar a palavra, em se consagrar para continuar ganhando almas para Cristo. Que afinal, este é o grande desejo de Deus, que ganhemos almas para Cristo. Sendo que a igreja chegou para os apóstolos e falou assim: precisamos de atentar para as viúvas, para os órfãos, para o povo mais necessitado. E eles ali, os apóstolos, sabiamente responderam para os cristãos da época que eles não tinham tempo para suficiente, porque assim é os pastores de hoje também. Às vezes o pastor tem que fazer tudo, tem que se consagrar, tem que se preparar para não se enfraquecer diante de Deus, não se enfraquecer porque o inimigo não brinca, o inimigo vem com todas as suas armas e armaduras. Então, nossos pastores, nossos líderes têm que estar preparados contra a astúcia cilada do diabo, tanto contra a vida deles quanto as nossas vidas, né? Nos cobrindo com a palavra do Senhor, nos dando um pão diário, se preparando para estar sempre no cuidando de nós, somos ovelhas e buscando mais almas, correto? Aí os apóstolos pediram à igreja da época para que escolhessem sete ex que teriam uma vida correta, né? Uma vida com testemunho diante de Deus. Estevão foi o primeiro a ser escolhido desses. A igreja se juntou e viu que a glória de Deus estava sobre a vida de Estevão. Estevão era um cara correto, a qual ele carregava, né, a palavra de Deus. Era um testemunho vivo diante da igreja, diante da sua casa, diante da sociedade. Um cara que congregava, um cara que estava junto ali a servir, pronto para servir.
Enquanto alguns querem aparecer, querem só o holofote, Estevão estava pronto aqui para servir. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra, o teu chamado. Então, ele foi além, né? Além de querer só ajudar as viúvas, necessitados, ele estava sempre buscando a Deus, buscando mais e mais, né? A prioridade dele era o reino, né? Qual a minha, qual a sua prioridade hoje, nesta manhã? Nós estamos priorizando o reino? Nós estamos sendo cheios do Espírito Santo de Deus? Ou nós estamos priorizando as coisas banais, um namorado, uma casa, um trabalho, seja lá o que for, um carro, um cargo, seja lá o que for, que tome o lugar de Deus na nossa vida, está nos afastando de Deus. Não tem como a gente ser cheio de Deus priorizando outras coisas. A Bíblia fala buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. As coisas terrenas, as coisas do mundo, porque tudo é dele. Tudo é para ele, ele é dono de tudo, do ouro, da prata. Então a Bíblia também fala, o que adiantou me acordar cedo, trabalhar de dia e de noite, se não tiver a presença do Senhor? Às vezes o Senhor num estalo te dá uma ideia, num estalo ele te dá um direcionamento, num estalo ele te faz conhecer uma pessoa que te vira o teu quadro, vira o meu quadro, né? Isso serve para a minha vida também. Ultimamente eu tenho me dedicado mais a Deus, mais às coisas do Senhor, né? Entendendo, e peço que Deus venha cada vez mais abrir o seu entendimento para as coisas do céu, né? Então o pessoal fala assim, eu estou buscando as coisas do mundo primeiramente, porque no final dos tempos disse que o amor de muitos se esfriaria, tal. Só que a profecia de Joel 2:28 diz que também haveria um grande derramado do Espírito Santo. Então nós temos uma escolha nesta manhã, ou ficar com o amor de muitos se esfriaria, ou ser preenchido do Espírito Santo, como a profecia de Joel 2, se agarrar com essa e buscar a face do Senhor, buscar ser imitador de Cristo. Jesus fala, sede santo, porque eu sou santo, né? Que possamos buscar a face do Senhor nesta manhã, que possamos priorizar o Evangelho, porque as demais coisas serão acrescentadas, porque o inimigo ele é sujo, ele vai sempre procurar alguma coisa para tentar tirar o nosso foco, tirar a nossa atenção, tirar a nossa prioridade do Senhor. Ou seja, uma coisa boa ou coisa ruim também. Uma coisa boa, uma coisa muito boa que a gente sempre queria. Ou a gente vai e se esfria automaticamente, né? A Bíblia manda a gente ser quente, que frio, né? Nem morno, tá por fora. Então, as pedras que lançam sobre a gente, né, as calúnias, isso também nos afasta de Deus. Às vezes a gente se entristece porque às vezes vem de pessoas de dentro, né, que dão lugar ao inimigo. Então nada pode nos separar do amor de Deus. Estevão continuava firme, independente das perseguições, independente das calúnias, né? Então não encontraram erro na vida de Estevão. Então, o que acontece? Pessoas foram subornadas para falar mal dele, para dizer que ele estava caluniando contra Moisés, não estava acreditando nas coisas de Moisés, né? Blasfemando contra as coisas que Moisés disse. E o Estevão não fez isso. Aí os religiosos da época pegaram Estevão, né? Levaram ali para ser julgado, para conversar sobre. Diz que os julgadores dele, quando olharam para ele, está na Bíblia, viram o rosto dele resplandecente, né? Aceso, igual era o de Moisés. Deus já deixou acontecer isso de propósito, né? Mas vamos ler aqui, né? Para vocês verem que pode vir o que vier. Mas ele gritava em alta voz, taparam os ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, ou seja, não estavam nem aí para o que Deus estava falando, viram a face de Deus, né, resplandecendo Estevão, mas mesmo assim taparam os ouvidos, não quiseram saber, né? Estevão ali, no versículo 55,
Ó, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, Estevão, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de Deus. Ou seja, ele vai abrir os céus para você nesta manhã, ele vai abrir o céu para nós nesta manhã. Se nós se alinharmos, se nós priorizarmos o reino, se formos pessoas corretas diante de Deus, cumprimos o seu chamado, o céu vai se abrir. E quando o céu se abre para mudar, se abre para mudar tudo para melhor. Você já imaginou que privilégio? Pode ver que Estevão estava perante a morte ali, mas não estava nem aí. Ele viu Jesus assentado à direita de Deus, esperando ele, né? E diz a palavra aqui, 56, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à direita de Deus. E Jesus se levantou para receber Estevão. Jesus vai se levantar para te receber nesta manhã. Jesus vai se levantar para receber a tua oração, teus pedidos, se levantar para lutar as suas guerras nessa manhã. Porque a partir de hoje você vai ser igual a Estevão, eu vou ser igual a Estevão, um homem e mulher correto diante do Senhor, buscando a face do Senhor, buscando priorizar o Evangelho, né? Mas eles gritavam, né, em alta voz, os julgadores dele, taparam os ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, apedrejavam. E as testemunhas expuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, né? Ou seja, apedrejaram ele e o colocaram, né, nos pés de Saulo. Saulo este que perseguidor dos cristãos. E apedrejaram Estevão, que a invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E Jesus já estava lá, de pé, para receber ele com festa no céu. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz ao Senhor, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E foi ao encontro de Jesus. Pediu para o Senhor não impute o pecado a eles. Ou seja, mesmo na hora da morte, Estevão perdoou. Estevão teve um coração segundo o coração de Jesus, segundo o coração de Deus. Lembra na cruz? Jesus falou assim, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Até na hora da morte, temos que ser pessoas corretas, íntegras e perdoadoras. Fazer o que Jesus faria, né? Porque amar quem nos ama é mole. Fazer o que nos convém é fácil. Temos que ser imitadores de Cristo nesta terra, para que pessoas olhem para a gente e falem, poxa, ele vai um grande homem, uma grande mulher de Deus, para que possa se converter através das nossas vidas. Assim como no capítulo 9, Saulo se converteu também ao Senhor. Saulo, esse que era perseguidor de Cristo. Saulo, esse que viu a morte de Estevão e estava incrédulo e achava bonito fazer aquilo com os cristãos. Lá no capítulo 9, ele se arrepende, né? Tem aquele encontro, que a história você já sabe, né, com Jesus, e se converte. Por isso que é bom nossa vida ser um testemunho vivo, onde a gente passar, porque o nosso legado, ele ainda fica falando, convertendo pessoas, até o dia que Jesus nos arrebatar, tá bom? A palavra Estevão, sabe o que é que significa? Coroa de vitória. Quando Jesus não tiver mais lugar no seu corpo para te honrar, ele vem colocar na sua cabeça uma coroa de vitória. Então, pessoal, este foi o nosso vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, tá bom? Deixe seu comentário para que algum conteúdo que você quer que a gente debate ou que a gente fale sobre, tá? Muito obrigado por ficar até o final. Desejo para você, nesta manhã, que sejamos eu e você, igual a Estevão, íntegros, reto e correto, perante ao Senhor, para que Ele venha abrir os céus, não somente abrir os céus, e se levantar diante de nós, para lutar nossas guerras, resolver todas as nossas causas, porque tudo na mão dele Ele resolve da melhor forma. Ele trabalha e nos devolve em forma de presente, em forma de coroa, assim como
aconteceu com Estevão, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, te agradeço, ó Pai, por esta palavra. Nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome. Que essa terça-feira sejamos cheios do teu Espírito Santo, que possamos transbordar. Pai, o Senhor tem liberdade através de nós, transbordar e atingir outras vidas, que possamos ser os teus representantes nesta terra. Te amamos e te adoramos. Muito obrigado. Amém. Família, amo vocês. Um forte abraço.